Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vindo ao nosso podcast Escola para Psicólogos. Agora em junho de 2022, nós estamos retornando com as gravações de podcasts mensais aí voltados para a psicologia e para o exercício profissional de psicólogas e psicólogos. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho e é uma grande satisfação poder voltar a gravar esses programas aqui do podcast, sempre com dicas aí do exercício profissional, sobre a psicologia humana e sobre essa linda profissão de psicólogos e psicólogas que nós tantos adoramos. E para o programa de hoje nós separamos um tema muito interessante que traz dúvidas aí de estudantes e profissionais de psicologia. Nós estamos falando sobre as escolhas de testes psicológicos. Quais são as principais dicas e orientações e os cuidados éticos que você, psicólogo, futura profissional, deve adotar ao escolher um teste psicológico? E quais são as orientações e as diretrizes que você deve seguir ao escolher um teste para atender um determinado público e uma prática em um determinado contexto profissional? Pois bem, estas e muitas outras dicas nós separamos para você desse primeiro podcast da Escola para Psicólogos no ano de 2022. E a partir deste mês, todos os meses nós traremos um podcast para você com dicas e orientações aí, para a gente trocar experiências e sim, para a gente fortalecer o crescimento da psicologia. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, logo após a nossa vinheta, podcast Escola para Psicólogos com o tema A Escolha de Testes Psicológicos. Muito bem, a escolha de testes psicológicos. Quais são as dicas, orientações e os cuidados que você, profissional ou futuro profissional de psicologia, deve adotar ao escolher um teste psicológico para compor a bateria de avaliação psicológica no exercício profissional, prática clínica, na prática de empresas, práticas de políticas públicas, de perícias e avaliação em saúde, em demandas da psicologia escolar, psicologia do esporte, entre tantas outras práticas, onde nós hoje estamos inseridos de forma muito assertiva e com grandes contribuições aí para a nossa sociedade. Em primeiro lugar, cabe fazer uma diferenciação. A avaliação psicológica e testes psicológicos não são sinônimos. É sempre bom reforçar que a prática da avaliação psicológica, ela pode, em alguns casos, ela é feita sem a utilização de... Já a resolução do Conselho Federal de Avaliação Psicológica 009 de 2018 traz a definição das fontes de informações de um processo de avaliação psicológica, entre eles as entrevistas e a anamnese, as fontes principais ou fundamentais, os testes psicológicos, que fazem parte também dessa categoria, e os protocolos de observação comportamental. Podemos usar esse conjunto ou usar apenas um desses métodos, dessas técnicas ou desses instrumentais para fazer um processo de avaliação. Ainda destaca-se que podemos usar fontes complementares. São documentos de equipe multiprofissional, relatórios médicos, pareceres de assistentes sociais, entre outros, e instrumentais não privativos, ou seja, testes que não são considerados testes psicológicos. Então, testes psicológicos são instrumentos científicos de aferição, de medição do comportamento humano, das capacidades cognitivas, das habilidades sociais, as características de personalidade, entre muitos outros construtos psicológicos avaliados em um teste. Mas ele não é e não se resume a um processo de avaliação psicológica a utilização de testes. Testes é apenas um dos métodos ou um dos instrumentos utilizados por psicólogos. Mas aqui entre nós, a utilização de testes psicológicos traz muita validade, confiabilidade aos processos de avaliação psicológica quando os testes são bem escolhidos, bem utilizados e o psicólogo, a psicóloga, tem um manejo adequado e tem a expertise da análise, da interpretação
e da aferição dos instrumentos psicológicos. Então, testes psicológicos são instrumentos científicos, balizados, validados, inclusive pelo Conselho Federal de Psicologia, para o uso profissional. E esses testes podem ser testes de habilidades cognitivas, como inteligência, memória, atenção, podem ser testes de habilidades sociais, testes voltados aos interesses ocupacionais e profissionais, como os testes de interesses, testes projetivos, expressivos e questionários ou inventários de personalidade, entre outros instrumentos. Aí podemos separar as principais categorias. Mas quais são os cuidados básicos que você, psicólogo e futuro profissional de psicologia, deve adotar ao escolher um teste para o seu trabalho profissional? É o que nós vamos ver a partir de agora em 5 grandes dicas aí para você escolher os instrumentos de forma assertiva. E agora no nosso podcast Escola para Psicólogos, a primeira dica para a escolha do teste psicológico para a sua prática profissional. A nossa primeira dica é: nós precisamos conhecer que tipo de respostas o instrumento trará para o nosso processo de avaliação. É importante reforçar que os instrumentos são instrumentos científicos, os testes são instrumentos científicos que são pesquisados, são validados, são feitos estudos de precisão, de confiabilidade com um determinado público. E esses instrumentos terão uma confiabilidade, uma validade para determinados conteúdos e construtos psicológicos. Então, a primeira grande dica para a escolha dos instrumentos é: que tipo de informações você precisa que o teste lhe traga? Um exemplo: testes de personalidade. Nós temos diversos instrumentos que avaliam a personalidade. Alguns deles trazem informações mais confiáveis e mais precisas e inclusive mais objetivas sobre determinados traços da personalidade, como por exemplo a impulsividade. Se esse é um indicador que eu quero avaliar, eu tenho que escolher testes que tenham estudos, que tenham essa informação mais validada, mais pesquisada e inclusive com melhores conteúdos de interpretação. Vai ter testes que têm maior precisão e maior foco na impulsividade, nesse construto, nessa característica psicológica. Outros instrumentos podem dar uma maior ênfase, por exemplo, ao controle emocional, à estabilidade emocional. Se esse é o principal indicador ou um dos principais indicadores que eu preciso ter de feedback, eu vou dar ênfase em testes que tenham esse conteúdo como um conteúdo pesquisado, validado, estudado e que no instrumento, na interpretação, traga referências sobre esse conteúdo, esse construto psicológico. Mas como nós podemos fazer isso? Hoje com a internet a gente tem muito acesso às pesquisas de validação, às pesquisas de construto dos instrumentos e dos referenciais teóricos desses instrumentos. De acordo com o referencial teórico, a gente pode sim encontrar os principais construtos, fatores psicológicos avaliados naquele teste. Então, a gente não adapta a avaliação ao teste. A gente adapta o teste ao processo de avaliação, a tomada de decisão que nós queremos, a que tipo de informações nós queremos medir para fazer a avaliação, o julgamento, o insight do processo avaliativo. Essa é a nossa primeira dica. A nossa segunda dica é: consulte sempre o site do Conselho Federal para verificar se aqueles testes que atendem os objetivos, os construtos, os conteúdos que você quer avaliar estão com parecer favorável para uso no Brasil, pois existem testes que ainda estão em processo de validação e tem testes que até estão com o parecer desfavorável. O uso de testes que ainda estão em processo de validação ou com parecer desfavorável é considerado uma falta ética do exercício profissional da psicóloga e do psicólogo. Como nós fazemos isso? Acredito que você já ouviu falar no SATEPS, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia. Basta você acessar um buscador como o Google, botar SATEPS ou CFP, Sistema de Avaliação de Testes, vai aparecer o link de acesso ao site do Conselho, mais especificamente ao SATEPS. No SATEPS você poderá fazer pesquisas dos testes que hoje têm parecer favorável pelo Conselho Federal de Psicologia
dos testes com parecer desfavorável, dos testes que estão em avaliação e dos testes que não são considerados testes psicológicos, são instrumentos não privativos, que você também pode usar na sua prática. Outro ponto interessante é que através do SATEPS você consegue ver a editora do instrumento, perfil do público que o instrumento se destina e até quando ele está com parecer favorável, né, de construtos das tabelas, né, que são os dados psicométricos, e da validade do conteúdo. Então, antes de comprar um teste, antes de utilizar, se você ainda não tem essa informação, você precisa consultar o site do Conselho Federal, o SATEPS, e verificar se aquele teste é adequado ao uso aqui no Brasil. Nossa terceira dica para a escolha de testes psicológicos. Muito bem, já verifiquei quais são os conteúdos que eu preciso avaliar, que tipo de informações o teste precisa me dar. Vamos imaginar aqui avaliação da impulsividade, avaliação da estabilidade e instabilidade emocional e um outro teste de habilidade cognitiva, teste de inteligência. Já verifiquei se aqueles testes que apareceram, estudos, pesquisas, né, colegas dando dicas de utilização, trabalhos científicos, livros falando daqueles instrumentos. Já verifiquei quais são os testes que atendem esses conteúdos que eu quero avaliar. Vou no Conselho Federal, segunda dica, no site do Conselho e verifico no SATEPS se o teste está com parecer favorável ao uso. Estando ok, eu posso escolher um daqueles instrumentos. Mas temos uma terceira dica importantíssima. Perfil do público avaliado. Esses dados são importantíssimos, pois dependendo da demanda e do perfil do público avaliado, tem testes que são mais adequados, testes que são menos indicados. Você vai ver que no SATEPS o teste vem com parecer favorável de acordo com a faixa etária do público. Mas cabe ressaltar que um teste, por exemplo, de personalidade, ele pode pegar desde jovens, adultos a idosos. Você precisa identificar qual é o perfil do seu público antes de fazer a aquisição e a utilização daquele instrumento. Primeiro, em termos de faixa etária, em termos de escolaridade, em termos de perfil sociodemográfico também interessante, e até mesmo em termos de regiões. Nós vamos ter testes que ele tem tabelas de estudos, de pesquisas, tabelas de avaliação psicométrica para essas faixas etárias, para o perfil de escolaridade, perfil socioeconômico, tipo de ocupação. Então, dependendo do perfil do público que você quer avaliar, essa informação é importantíssima. Então, identifique que tipo de conteúdo psicológico você precisa avaliar, o teste está com parecer favorável e qual é o perfil do seu público e o teste que se encaixa melhor ao perfil do seu público. Para a gente finalizar essa terceira dica, veja um exemplo. Nós temos testes de inteligência, eles são adequados para crianças a partir de 10 anos até idosos com 79 anos. Porém, se eu estou, por exemplo, avaliando uma criança de 10, 11 anos, esse teste que tem essa janela, né, de perfil de público tão grande, às vezes não é o mais adequado. Por quê? Porque vão ter testes que são voltados especificamente para o público infantil. E o público pesquisado com ele foi basicamente ou praticamente 100% aquele público que atende à idade que você quer avaliar. Alguns testes que têm um público muito amplo, eles acabam fazendo uma amostragem muito grande de diversas idades e, às vezes, a idade que você está querendo avaliar foram pesquisadas 50, 100 pessoas. Bem menor do que um teste que é voltado especificamente para aquele público que você quer avaliar. O teste de criança, com certeza, ele vai ter pesquisas aí com 800, 1000 crianças. Um teste que tem uma faixa etária muito grande de idade, um intervalo muito grande, às vezes para aquela faixa etária que você quer avaliar, ele vai ter feito pesquisas com 20, 30, 50 crianças naquela idade. Isso pode acontecer com idosos, às vezes até com a idade adulta. Então vale a pena analisar o perfil das tabelas, perfil das pessoas pesquisadas naquele instrumento que você quer fazer a aquisição para a utilização da avaliação psicológica. Agora a nossa quarta dica. Procure instrumentos psicológicos que tenham afinidade com a teoria ou as teorias ou a abordagem psicológica que você abraça aí no seu exercício profissional. Essa dica ela ajuda muito na hora de você fazer a interpretação, porque cada teste psicológico ele tem uma fundamentação teórica, ele tem um referencial teórico.
E se aquele referencial teórico ele está mais alinhado, ele está mais comunicável, podemos dizer assim, com a teoria psicológica que você abraçou, que embasa a sua interpretação do ser humano, a interpretação, a análise dos resultados dos testes vai ser muito mais fácil, muito mais prática e muito mais qualitativa para você. Se você tem uma abordagem cognitiva comportamental, testes que tragam uma relação mais próxima dessas abordagens, como por exemplo o teste de avaliação de depressão de Beck, né? A escala de Beck 2, que é baseado na teoria cognitiva. Você vai poder fazer uma interpretação mais qualitativa, inclusive entendendo melhor os resultados dos instrumentos. É claro que isso não é um requisito chave para a escolha dos instrumentos, porque mesmo testes que tenham uma outra fundamentação teórica, você pode fazer essa interpretação de acordo com a sua fundamentação teórica da psicologia. Mas trabalhar com instrumentos que são mais próximos da sua referência, do seu fundamento teórico, ajuda bastante na hora da interpretação, do entendimento dos resultados dos testes e sim, de fazer os diagnósticos e os prognósticos adequados. Essa é a nossa quarta dica. Agora a nossa quinta e última dica, mas nós vamos também trazer uma dica plus para você. A quinta e última dica é, além de considerar o construto psicológico que você quer avaliar, se os testes estão com parecer favorável do Conselho Federal, se eles são os mais indicados para aquele perfil do público que você irá avaliar, se eles têm uma referência teórica mais próxima à sua referência teórica base. A nossa quinta dica é: qual o contexto da avaliação? Em que condição? Qual é o contexto? Que tipo de condições e quais são as expectativas relacionadas a essa condição da avaliação da parte que está te procurando, né? O paciente, o cliente, o periciado ou do interessado que encaminhou, que pode ser uma instituição. O que quer dizer isso, Manuel? Na hora de utilizar instrumentos, a gente precisa considerar primeiro as condições de avaliação. Quanto tempo eu vou ter de contato com aquele paciente, com aquela pessoa que vai ser avaliada? Quantos encontros nesse tempo de intervalo que eu vou ter acesso a ele eu vou poder fazer? E mais, quais são as expectativas e as finalidades? Pois nós trabalhamos com um sujeito que pode interferir diretamente nos resultados dos instrumentos, dependendo aí do seu interesse e das suas expectativas. Para exemplificar, vamos retornar ao teste de avaliação da depressão em escala de Beck, que é um instrumento de autorrelato, onde a pessoa vai responder como ela se sente, como ela se percebe, como ela está se comportando, né, de acordo com os indicadores de avaliação do humor nas últimas 2 semanas. Imagine esse teste na prática clínica, numa prática de perícia para trânsito e numa prática de perícia para adoecimento do trabalhador na Justiça do Trabalho. Os interesses e as expectativas do avaliado podem diminuir ou aumentar a confiabilidade dos resultados, ou seja, de quão verdadeiro está sendo as respostas dele. Na prática clínica, a tendência é que essa confiabilidade seja alta. Ele quer ser ajudado, ele quer entender o que está acontecendo com ele, ele não tem interesse em mentir para o psicólogo para obter determinado direito ou benefício. Na prática do trânsito, ele não quer passar pelo psicólogo, concorda? Ele quer ter a CNH. Então, a tendência é que a confiabilidade diminua, porque pode acontecer o que nós chamamos de falso negativo. O avaliado, nas suas respostas, ele omite como realmente ele está se sentindo, porque ele acha que se falar realmente como ele está sentindo, o seu humor deprimido, o que está acontecendo com ele, ele pode ter a CNH indeferida. Terceiro caso, perícias para a Justiça do Trabalho. Tendência é que normalmente o trabalhador entrou com um processo contra a empresa e quer danos morais. Então, o que é que acontece? O que nós chamamos de falso positivo. A tendência é que ele aumente a intensidade dos sintomas para comprovar que ele realmente está doente, mesmo ele estando com a doença ou com sintomas mais abrandados, podemos dizer assim, ou mesmo não havendo nenhum tipo de doença, nenhum tipo de patologia. Mas como há um processo, comprovar que ele está doente traz diretamente um benefício, uma vantagem para o periciado. Nós chamamos isso de falso positivo. Então, a escolha dos instrumentos deve considerar também a possibilidade da pessoa que vai responder manipular
as respostas dos testes, seja por interesse próprio, seja porque a gente chama de tendenciosidade, querer passar uma imagem para o psicólogo, para a psicóloga, porque ele acha que o psicólogo espera. Nesses casos, a gente acaba escolhendo instrumentos que tenham menos controle pelo avaliado, testes projetivos e expressivos, chamados testes de desempenhos, do que testes de autorrelato. Então, a quinta dica é: pare antes de fazer a avaliação, analise as expectativas, quais são as finalidades e o interesse do avaliado e da avaliada de acordo com os resultados daquele processo avaliativo. Pode ajudar muito você fazer a escolha de testes mais adequados para aquele contexto de avaliação. Bem, estamos chegando ao fim do nosso primeiro podcast de 2022 da Escola para Psicólogos. Mas nós dissemos que separaríamos para você no final uma surpresa. E a surpresa é: ao escolher o instrumento, também veja o tipo de modalidade que você vai empregar. Hoje, com o crescimento dos atendimentos mediados por tecnologia, escolher instrumentos que também podem ser aplicados pela tecnologia é uma grande diferença, uma grande vantagem para suas práticas. Então hoje nós temos testes com a aplicação manual, testes com aplicação informatizada, mas precisando da presença do avaliado. Através de um computador ele vai responder o teste. E testes com aplicações remotas, conhecidos aí como testes online, onde você não precisa estar no mesmo ambiente que o avaliado. Você vai encaminhar um link e acompanha ele responder o teste através de uma videoconferência. São testes aí muito interessantes para práticas da avaliação da personalidade, da inteligência, da memória. Nós já temos testes aí e cada vez mais surgindo mais testes para essas práticas de atendimento online, popularmente chamada. Interessante você entender também que esses instrumentos, eles são validados, eles precisam ser validados pelo Conselho Federal, não só para o uso, mas para aquela modalidade que você quer usar. Presencial, que é a chamada aplicação manual, ou a aplicação remota, a aplicação online. Essa é a nossa sexta dica plus aí para você sobre a escolha de testes psicológicos. E você, gostou do tema do nosso podcast Escola para Psicólogos? É uma grande satisfação poder voltar a fazer esses podcasts e acompanhe o nosso podcast, porque todos os meses agora nós teremos um programa com dicas sobre a psicologia humana, sobre a neurociência, sobre a neuropsicologia, sobre as avaliações psicológicas, sobre testes psicológicos e sobre o exercício profissional de psicólogas e de psicólogos. Nos vemos no próximo programa aqui do nosso podcast Escola para Psicólogos. Se gostou do programa, não esquece de deixar sua curtida, inscreva-se em nosso canal e acompanhe a nossa programação. Compartilha também o nosso programa aí para profissionais, estudantes de psicologia que possam se beneficiar do nosso conteúdo. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Até o nosso próximo programa aqui do podcast Escola para Psicólogos.